Olá pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês 3 formas de buscar dados em bancos de dados PostgreSQL utilizando a linguagem Python. Você vai aprender a buscar dados utilizando os métodos fetchAll, fetchOne e fetchMany. O método fetchAll é um método que eu já utilizei em outro vídeo quando eu mostrei como conectar no banco de dados. Ele busca todos os dados da tabela e os retorna em uma lista de tuplas. Então toda a tabela é buscada e todas as tuplas são retornadas. Isso vem na forma de uma lista das tuplas que a gente chama de result set. O método fetchOne busca a próxima tupla da tabela, então ele busca uma única tupla. E caso não haja mais nenhuma tupla para ser buscada ou se a tabela estiver vazia, ele retorna none. E o método fetchMany recebe como parâmetro um inteiro, que indica a quantidade de próximas tuplas que devem ser buscadas. Se n for 2, por exemplo, ele vai retornar as próximas 2 tuplas. Se n for 4, vai retornar as próximas 4 tuplas e assim por diante. Quando não há mais tuplas para serem mostradas, ele retorna uma lista vazia. Tenho aqui o código que eu utilizei na aula passada. Eu me conectei com o meu banco de dados, passando o nome do banco de dados, o nome do usuário e a senha. Abri a minha conexão, criei um cursor e pedi para ele mostrar todos os dados da tabela departamento. No momento, a minha tabela departamento está com estas 8 tuplas aqui. Essa tabela tem os campos número do departamento e nome do departamento. E aí eu busquei os dados da tabela utilizando fetchAll, ou seja, toda a tabela será buscada e esse resultado aqui será uma lista das tuplas. Como ele é uma lista das tuplas, eu posso iterar por ele. Foi o que eu fiz aqui embaixo. For has em resultado, print has. Aqui só falta eu fechar a minha conexão. Vou fazer o seguinte, vou colocar isso tudo num bloco try. Vou fazer aqui um except, caso haja alguma exceção. E eu posso imprimir essa exceção assim, exception, objeto exception, vírgula, cyclepg.database error. Vou chamar isso de error e simplesmente farei ele imprimir esse erro para mim, caso haja alguma exceção. E finalmente, finally, eu fecho a minha conexão com o ponto close, que é uma coisa que eu não fiz no vídeo passado, eu deveria ter feito. Eu abri a conexão, eu tenho que fechá-la para encerrar corretamente a sessão. Então eu tento me conectar no banco de dados, faço a busca e vou mostrar os dados. Se houver algum erro nesse processo aqui, ele vai lançar uma exceção para mim. Por que o finally? O finally ele vai ser executado independentemente de eu ter obtido um erro ou não. Se eu faço login no meu banco de dados, independentemente de eu conseguir buscar esses dados ou não, eu tenho que fazer o logout. Então é importante colocar o logout nesse finally aqui. Vou executar esse código. E como esperado, ele mostrou para mim as 8 tuplas da minha tabela. Então, cada um desses has é uma tupla desse result set aqui. Já vimos na aula passada que para buscar o valor de uma coluna específica, basta utilizar o índice desta lista. Cada tupla tem 2 elementos. O primeiro elemento é do número do departamento e o segundo, o nome. Posso fazer assim então. Número do departamento é o has de 0. E o nome do departamento é o has posição 1. Vou executar. Faltou fechar o parêntese aqui. E agora sim, ele mostrou a primeira tupla, que é o has, e depois ele mostrou o número do departamento, que é o 1, e o nome, que é Papaléguas. E fez o mesmo para as próximas 7 tuplas. Esse então foi o uso do fetchAll. Vamos utilizar agora o fetchMany. Vou pedir para ele mostrar 2 tuplas. Vou executar o código. Ele iniciou uma nova sessão e mostrou as próximas 2 tuplas, que seriam as 2 primeiras tuplas. 1 e Papaléguas, 2 e Frajola. São de fato as 2 primeiras tuplas aqui. E se eu pedisse para ele mostrar as próximas 3 tuplas? Vou fazer isso. Vou copiar esse código aqui, ó. E vou pedir fetchMany de 3. Vou pedir para ele imprimir aqui próximas 3 tuplas. Executar.
Ele mostrou as duas primeiras tuplas, imprimiu próximas 3 tuplas e mostrou as próximas 3 tuplas, que são as tuplas 13 Piu Piu, 4 Tom e Jerry, 5 Mickey Mouse. Exatamente as 3 tuplas que estão aqui. Eu tenho aqui mais 3 tuplas para serem mostradas. Vamos ver o que acontece se eu pedir para ele mostrar mais do que essas 3 tuplas. Vou copiar novamente esse código aqui. Vou colocar aqui próximas 10 tuplas. É mais do que a gente tem lá. Vou dar um fetch many 10. Será que ele vai dar erro? Vou executar. E olha só, ele não dá erro. Ele mostrou as duas primeiras tuplas, depois mostrou as próximas 3 tuplas. Eu pedi para ele mostrar as próximas 10 tuplas, mas a tabela só tinha mais 3 tuplas. Ele mostrou as 3 tuplas e pronto. Então ele não dá erro nesse caso. Ele simplesmente popula as listas que ele consegue popular aqui no meu result set e as mostra. Por fim, a gente tem o método fetch1, que mostra simplesmente uma tupla. Vou pedir aqui para ele mostrar esta tupla. Vou executar. E ele mostrou a primeira tupla, que é 1 Papaléguas. Vou duplicar esse código aqui. Então eu pedi para ele mostrar fetch1 2 vezes. Vamos ver o que acontece. O primeiro fetch1 busca a primeira tupla. E quando eu dou fetch1 novamente, ele busca a próxima tupla, que é esta daqui. Da mesma forma, pessoal, eu posso buscar coluna por coluna utilizando o índice de cada uma das tuplas. Então aqui neste caso, o número seria o resultado de 0. E o nome do departamento, o resultado de 1. Vou executar. Ele mostrou para mim primeira tupla, 1 Papaléguas, que é desse print resultado aqui. Número 1, nome Papaléguas. E ele buscou a segunda tupla e eu simplesmente mostrei a segunda tupla. Eu posso ainda iterar sobre as tuplas usando fetch1 e um loop while. O efeito seria similar a utilizar fetch all. A gente faria algo assim. While resultado is not none. O que eu faço? Mostro o meu resultado, o número e o nome, e peço para ele atualizar esse resultado com a próxima tupla. E aqui eu não preciso deste código aqui embaixo. Então eu pedi para ele recuperar para mim a primeira tupla. Enquanto ele não chegou no final da tabela, ele mostra para mim a tupla, o número do departamento, o nome do departamento, e aí busca a próxima tupla. Vou executar. E como esperado, ele mostrou para mim cada tupla, cada número e cada nome de departamento das minhas 8 tuplas. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações, caso você queira ficar por dentro dos nossos novos conteúdos. Um abraço e bons estudos!